nas eleições 2022. Apuração voto a voto é na Rádio Difusora e Portal Assisite. Os bastidores da movimentação política, todo o cenário eleitoral. Fique bem informado. Jornalismo de verdade. Todo mundo ligado na informação, no rádio, na internet e nas redes sociais. Você fica sabendo na Rádio Difusora e no Portal Assisite. Juntos pela informação. Apoio Supermercados Anete de Palmital. Há 52 anos, oferecendo o melhor em atendimento e o melhor para você. Rua Melo Peixoto, 897, no centro, em Palmital. Fones 18 3351 1045, 3351 2396 e 18 99673 9139. Iris Serviços de Assis, com atendimento para Assis e toda a região. Informações pelos fones 18 996621818 ou 981931818. Rua Padre Gusmões, 1777, Vila Tênis Clube. Mil Cores Casa de Tintas, servindo os melhores preços para Assis e toda a região. Com 2 endereços: Avenida Marechal Deodoro 580 e Avenida Davi Passarinho 815, Assis. Posto Brasil de Assis. Qualidade 100% Petrobras. Atendimento 24 horas. Rua José Nogueira Marmontel 352, no centro. Fone 3325 1434, Assis. Auto Tudo Produtos Automotivos, Avenida Dom Antônio 946, fones 18 99650 1003 ou 18 3302 4900. Top Fish Pesqueiro, saída de Assis, sentido Tarumã, SP 333, no quilômetro 412. Fone WhatsApp 99693 6901. Todas as terças na feira da noite, ao lado do Mercado Municipal de Assis. Eleições 2022, Rádio Difusora de Assis e Assisite, juntos pela informação. A Rádio Difusora de Assis e o Portal Assisite, mantendo o DNA jornalístico de prestação de serviço, abrem espaço nessas eleições 2022 para os candidatos a deputado estadual e federal pela cidade de Assis para uma série de entrevistas ao vivo. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo pelo Assis City Play, pelo Facebook e também pelo YouTube do Assis City. Também pela Rádio Difusora de Assis, AM 1140, no streaming do app da Difusora e pelo site Difusora Assis. Vale destacar que garantimos a transmissão ao vivo dessa entrevista pela rádio AM 1140. A mesma garantia não pode ser dada pela transmissão ao vivo em vídeo nas mídias sociais da Difusora e do Portal Assisite, já que ambas as empresas jornalísticas dependem do serviço externo de internet. Caso ocorra algum contratempo, nossa equipe está gravando a entrevista, que posteriormente e no mesmo dia será disponibilizada na íntegra nas redes sociais. Recebemos hoje em nossos estúdios para uma entrevista de 30 minutos a candidata Bruna Reis, representando o coletivo Povo da Cultura do PSOL, em nome de Adriana. Candidata, obrigado por estar com a gente aqui. Um bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Jerônimo. Bom dia, ouvintes, espectadores, telespectadores. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem vai ver em outros horários. Candidata, a gente quer agradecer novamente a vinda aqui nos estúdios para a gente fazer esse bate-papo. Para você conversar com o eleitorado, tem alguma trajetória política? Está se iniciando ou já tem uma participação dentro da política local e regional? Na verdade, Jerônimo, eu brinco que eu falo de política desde sempre, né? A primeira eleição que eu fiz campanha, eu tinha 11 anos, e isso foi lembrado essa semana aí por um professor meu, em relação a essa vocação, né? A gente sempre fala que a política na minha vida ela é muito mais uma vocação do que qualquer coisa, porque política é o que a gente faz todos os dias. E, em termos de trajetória, em 2012, na verdade eu sou filiada a partidos desde 2007, que foi a primeira vez que eu fui convidada para ser candidata, e me filiei ao Partido Verde. E aí eu fui candidata só em 2012, que eu não morava em Assis, né? E voltei para Assis para ser candidata. Em 2012, eu fui segunda suplente, mas não cheguei a assumir.
A vereadora. A vereadora aqui em Assis. Tá. Aí depois vieram os filhos, né? Então eu tive um filho em 2014 e um filho em 2015. E aí, nesse meio tempo, então, eu fiquei sem ser candidata. Em 2016, eu me filiei ao PSOL. Tá. E aí, em 2016, na verdade, estava tendo aquele movimento de fundação do Rede. A gente teve uma decepção com a Marina Silva no segundo turno, quando ela apoia o Aécio Neves. Então, tem uma saída em massa do Rede que vai para o PSOL, que é quando vem o Ivan Valente, a Luísa Erundina e o Célio Turino, que é um grande parceiro de trajetória política. Porque estou falando do Célio também, porque então eu me filiei em 2016. Em 2018, eu saio candidata com um coletivo a deputado federal, que era o Célio Turino encabeçando, com 13 pessoas. Eu fui candidata com 3 coletivos, cada um tem histórias totalmente diferentes. As trajetórias são muito distintas. Então, o candidato Célio Turino, em 2018, ele tinha um coletivo consultivo de 13 pessoas do Estado. Eu era uma dessas 13 pessoas, trabalhava mais a questão da nossa região, questão do parto humanizado e de algumas outras áreas de intersecção. E aí, em 2020, a gente monta o primeiro mandato coletivo que concorreu aqui em Assis, que foi o mandato cidadanista. O mandato cidadanista, na última eleição para vereadora, que foi o que eu também encabeçava, ele ficou como o 13º mais votado da cidade de Assis. Nada pelo Legislativo. Para o Legislativo. Então, nós temos 15 cadeiras, nós fomos os 13º mais votado, mas como o PSOL não conseguiu o quociente eleitoral, a gente não conseguiu a cadeira. Mas uma coisa interessante é que a gente teve, aqui na cidade mesmo, outros partidos que conseguiram o quociente eleitoral, mas que os vereadores não fizeram o percentual. Então, no PSOL, nós tivemos 3 candidatos e 2 fizeram o quociente eleitoral. O partido não fez o montante, porque assim, né? A regra agora é assim: o partido tem que ter feito 10% e o candidato 10% desses 10%. Para o eleitor entender, a gente já começamos a série de entrevistas, é a segunda candidata que nós falamos sobre um coletivo, né? Aqui o coletivo é o povo da cultura. Como que funciona isso para definir? Então, cada um vai ter a questão do que ele vai levantar a sua bandeira, né? Aqui é o coletivo da cultura, povo da cultura. E funciona mesmo na prática? Porque eu acho que é uma coisa, entre aspas, já aconteceu, ocorreu outros anos, mas ainda é novo, se a gente for falar. Explica assim, né? Você está bem articulada, explica para a população, para os eleitores. Na verdade, assim, né? Eu percebo muita diferença das estruturas de mandatos coletivos. Então, como eu citei, por exemplo, o mandato cidadanista da eleição de Assis foi um coletivo montado para disputa eleitoral. E aí é muito diferente em termos de estruturação do coletivo. Já o povo da cultura, especificamente, é um coletivo que já existe. Então, o povo da cultura ele existe há mais de 10 anos enquanto coletivo, porque ele nasceu de um fórum chamado FLIGSB, que é o Fórum Litoral Interior e Grande São Paulo, um fórum de cultura que já tem aí quase 15 anos de articulação. O FLIGSB, então, esse fórum, trabalha com a articulação política real, no sentido assim, já colocamos mais de 500 pessoas dentro da Alesp quando houve a mudança do patamar do orçamento do PROAC, que é o Programa de Aceleração Cultural. Então, quando a gente teve essa mudança do orçamento, hoje o PROAC, por exemplo, ele atende 4% dos inscritos só, né? Então, essa pauta da cultura já era uma pauta que existia. Então, assim, o coletivo ele funciona, o nosso exatamente, nós somos 10 pessoas do Estado inteiro. E do Estado inteiro mesmo. Vou até, para não errar ninguém, ó, São José do Rio Preto, Santos, Ribeirão Preto, São Paulo, São Vicente, São José dos Campos, Campinas e eu aqui em Assis. Esse coletivo, então, que já existia há 1 ano e meio atrás, lá em fevereiro do ano passado, tirou-se que, gente, não dá mais para se fazer política pública para o setor cultural e política pública do modelo tradicional. Precisamos ocupar. Nada de nós sem nós, né? Isso que a gente fala. Por quê? O movimento social das culturas é um movimento super articulado, mas que sempre precisou de parlamentares para lutar por ele.
E a gente acredita que a constituição da política pública ela é por outro caminho. Ela é pelo caminho coletivo. Então, esse coletivo, lá, ano passado, começo do ano, tirou, vamos sair candidatos. Ok. Quando foi no começo desse ano, eu fui convidada a integrar esse coletivo, eu não fazia parte. Mas, e aí, é muito interessante, porque a gente tem a mesma história. Então, enquanto eu estava fazendo essa luta aqui no nosso território, eles estavam fazendo as lutas nos seus territórios. E, por isso, até né, esse reconhecimento. Aqui, na chapa, nós somos 10, mas no coletivo nós somos 13. E aí tem, por exemplo, o Binho Perinoto, que é meu companheiro de luta desde 2010. Então, essas estruturas... E aí, assim, a hora que vai votar, você só vota em uma pessoa. Porque, reconhecidamente, a gente não tem os coletivos. Tá, e no caso é a Adriana. Regulamentado. Tá. É a Adriana. Adriana Escanavês. Quem é a Adriana? A Adriana, ela é uma artista, atriz, palhaça de Ribeirão Preto. Uma mulher parda, lésbica, casada há mais de 10 anos, e que trabalha também nesse fórum e também no Observatório, que é um trabalho muito competente que o pessoal tem, que é o Observatório das Culturas. Uma coisa que se debate muito na política pública cultural é a questão do mapeamento. Né? A gente precisa conhecer para poder fazer política pública. Isso, inclusive, é a importância tão grande do censo. Né? A gente precisa conhecer o cenário para que a gente consiga, de fato, aplicar essas políticas. E, nesse cenário, a gente tem muito pouco. Todos os mapeamentos, aqui em Assis, por exemplo, os mapeamentos são feitos e refeitos a cada gestão. Sabe? Você não tem um programa que mapeie. E aí a gente tem um observatório da diversidade cultural que faz um trabalho já também de mais de 10 anos, que tem esse trabalho muito forte que a Adriana também integra. Então, vai digitar na urna lá o número? O número 50456 e 50456. Vai aparecer a foto da Adriana. Vai aparecer a foto da Adriana. Vou mostrar ver a foto da Bruna, então. Posso mostrar a foto da Adriana? Pode mostrar. Vai conseguir ver a foto da Vai, Adriana. olha lá, aí. A Adriana é essa mulher maravilhosa aqui, gente. Aqui está no centro, Aqui está o centro. Tá bom. Então essa coroa de rainha. Tá, vai aparecer. Então, quem for aí, caso eleitor, né, seu eleitor, e vê lá, eu votei na Bruna, mas não apareceu a foto. Tem essa tendência, então, do coletivo que você vota, mas vai aparecer a foto da Adriana. E vai estar escrito Adriana do Povo da Cultura. Ah, tá. E aí uma outra coisa interessante do nosso coletivo, que é muito diferente da maioria dos coletivos. Os coletivos, eles se formam em torno de um agrupamento de uma pessoa que já tem um destaque. Tá. A gente decidiu, em coletivo, duas questões. Qual partido sair e quem seria encabeçado. Então, isso foi uma decisão já coletiva. O coletivo optou por sair pelo PSOL. Eu já era presidente do PSOL aqui de Assis, eu sou atual presidente do PSOL de Assis. E eu entrei depois dessa decisão, inclusive, de sair pelo PSOL. Na verdade, acho que reforçou eles definirem o PSOL com a minha entrada, porque poderia ser outro partido. E aí, depois que eu cheguei, que saiu a decisão da Adriana encabeçar. Por que Adriana? Por a gente acreditar, né, até nos nossos materiais, a gente fala sempre, né, do enfrentamento ao fascismo, ao classismo, ao racismo, ao machismo e os preconceitos que colonizam, dominam e matam identidades e culturas. Então, a Adriana, ela fala muito, né, de eu estar emprestando o meu corpo preto. Porque é isso. A gente quer mais mulheres na política. Na LESP, hoje, existem 18 mulheres de 94. A gente precisa de mulheres. Então, a primeira decisão que o coletivo tomou é: nossa candidata será uma mulher. O CPF que responde por esse coletivo é uma mulher. De preferência, uma mulher preta. Nós temos mulheres brancas e mulheres pretas no coletivo. E aí, a Miriam, que é de São Vicente, era um nome muito cotado. E a Adriana, na verdade, ela nem estava cogitando integrar a chapa. E aí teve o encontro desse fórum que eu comentei, né, que foi em maio, e aí no fórum ela entendeu a potência da fala dela e que realmente ela representa, porque é representar um coletivo. A Adriana, ela tem 34 anos, mas a gente tem no coletivo a Tichi e a Miriam, que tem 58. Então, assim, é uma responsabilidade, e aí falando da Tichi até, que é uma
uma figura reconhecida nacionalmente pelo teatro, né? A Tiche Viana, ela é diretora de teatro, já foi responsável pelas artes cênicas da Unicamp, já foi chefe de departamento das artes cênicas, e ela é uma diretora assim renomada internacionalmente, de trabalho com máscaras e tudo mais, e que também integra. Então, assim, é isso. Tem muitas idades, né? E uma diversidade muito grande. Olha, eu vou perguntar, o nosso tempo já está andando, a questão assim, como que está a sua questão do trabalho regional? Uma candidata por Assis, né, que representa um coletivo, mas precisa do voto da região. Como que está o PSOL na questão das cidades, como Cândido Mota, Palmital, Paraguaçu, como tem sido o seu trabalho para conseguir esses votos? O Povo da Cultura, ele tem uma característica em relação à região que é muito peculiar, que é assim, a gente é um coletivo que se ocupa dos territórios. O que isso quer dizer? Quando eu integro esse coletivo a partir de Assis, estou falando a partir de Assis. E a nossa perspectiva, inclusive, é que, estando na LESP, que a nossa chance é real, né, da gente se eleger, a gente permaneça nos territórios. E por que permanecer nos territórios? A nossa grande crítica é: São Paulo não conhece o interior. E a gente está vendo isso na prática. A gente tem dobradas bem importantes para deputado federal, né? Como a Luísa Erundina, como o Vladimir Safatli, a Sâmia Bonfim, a Érica Hilton, a Sônia Guajajara, que inclusive já esteve aqui em Assis, né? Essas parcerias de federal mostram para a gente assim, que chega agora, que falta 15 dias, até esse pessoal que já veio aqui, que já esteve aqui conosco, estão centralizados onde? Na capital. Então, o foco da disputa de votos acaba ficando lá. São 13 milhões de habitantes. Eu vou rodar Assis, tem 100 mil, Candomota tem 40 mil, Palmital tem 30, Quatá tem 25, Borá tem 1.000. Então, é muito quilômetro, né, para pouco voto. E uma coisa que eu aprendi muito ao longo desses cursos que eu fiz esse ano é que a gente... Política é o que a gente faz todo dia. Voto é marketing. Então, eles ficam lá fazendo marketing, entendeu? E a gente não quer isso. É o inverso. A gente quer falar da nossa região pela nossa região. Então, onde a gente tem um trabalho aí mais desenvolvido, focal, né, que vou dizer, por onde eu já passei e tenho conversado bastante com as pessoas. A gente tem um trabalho forte em Cândido Mota, que a gente tem o pessoal lá também. Em Ourinhos, que está um pouco mais distante, mas que é um ponto importante. Marília, que também, né, já entra para outra região, mas que também são pontos importantes. Paraguaçu Paulista, também. E principalmente essas, que foram as cidades que a gente rodou. Agora é isso. O território, a gente tem aqui, né, tem 2 fóruns. A gente tem o Fórum Assisense de Cultura e Articulação Cultural e tem o Fórum do Interior Profundo. O Fórum do Interior Profundo, ele abrange toda a região. Vamos pôr aqui de Assis até a ponta do Pontal. Então, a minha missão, Bruna, dentro do Povo da Cultura, é essa ponta do estado inteiro. Então, daqui até o Pontal. Então, tanto debater as construções de políticas, né, quanto pensar junto quais são as necessidades nessas regiões. Tá, então quem votar na Bruna Reis, em nome da Adriana, né, do PSOL, que projeto que a população regional pode esperar numa visão estratégica ligada à cultura? Eu estou votando, vou votar na Bruna Reis. Aí eu vou ter uma ansiedade de esperar alguma coisa. Gostaria que a senhora não, você, né, chamar, né? Por favor, né? A nova, né? Aí o que acontece? Sobre a questão assim, o que eu posso esperar? O eleitor vai esperar o quê de uma visão estratégica para a cultura Assis e região? Ó, eu trouxe até minhas colinhas, né? Sim. Porque são 2 frentes principais, tá? Primeiro, a questão da política pública para a cultura. E por que eu falo política pública para a cultura a todo momento? Mas cultura não seria algo de segunda ordem? Primeiro, a cultura está prevista na nossa Constituição.
Então, assim como eu tenho direito à alimentação, ao ambiente saudável, à educação, eu também tenho direito à cultura. E isso quer dizer que são muitas culturas, né? O nosso direito de garantir a diversidade cultural e as expressões culturais. Então, nós estamos falando da catira, nós estamos falando das cavalgadas, assim como nós estamos falando do teatro do oprimido, mas nós não estamos falando só de artes e expressões artísticas. Porque o que é cultura? Cultura é a maneira de que a gente vive. Então, por que a gente toma café com leite e come pão com manteiga de manhã? Isso é cultural. A gente veio de uma origem que comia mamão e mandioca e tomava suco ou água no café da manhã. Então, é também uma colonização. Ruim, hein, Bruna? Ruim, mas fomos colonizados, né? Ruim, hein? E aí é isso. A rainha morreu ontem, né? É bem colonizadora ela, vamos lembrar. E aí é isso. Então, assim, essa diversidade das nossas expressões originárias, né? Porque muitas das culturas que a gente tem são culturas que vêm antes mesmo dos portugueses chegar. Eu acho que... e aí, então, assim, a parte da política pública para a cultura, porque está óbvio, né? Afinal, somos fazedores de cultura, professores, pesquisadores, tem de tudo um pouco entre os 10. E a cultura em diálogo com outros temas. E aí eu vou dizer por quê. Porque o que é importante? Meio ambiente. Ué, mas o que meio ambiente tem a ver com cultura? Ué, gente, os povos originários da floresta... Eles trabalham com o quê? Com a manutenção da floresta em pé. Isso é cultural, né? Essa derrubada, essa dissociação nossa da natureza e pensar que tudo que é mais moderno, mais urbano. E, na verdade, a gente tem uma modernidade, uma tecnologia muito grande, né, de trazer. E aí, então... Outros temas que a gente conversa muito é saúde, alimentação, educação, segurança pública, turismo de base comunitária e desenvolvimento local sustentável. E aí a gente entra em alguns pontos, por exemplo, você me falou em relação à região, a gente tem um trabalho muito forte aqui que tem se intensificado em relação ao ciclismo rural, né? Isso é uma coisa que tem tudo a ver com o povo da cultura. Agora, é importante a gente falar quantas projetos de lei, de fato, um deputado apresenta. Ele apresenta 2 por ano. Então, não adianta eu vir aqui também falar que a gente vai apresentar diversos projetos, porque muita da base, da estrutura do que um deputado estadual faz dentro da LESP é nessa articulação entre os pares. Por isso, da importância da gente eleger uma bancada também, né? Para a gente conseguir superar algumas questões. Porque um deputado sozinho não faz nada, nem apresenta projetos de lei. Por quê? Porque existe um regimento que é todo estruturado e que tem uma escala e que a gente vai apresentar 2 projetos de lei por ano. Então, assim, numa casa que vota projetos toda semana, então essa transversalidade com os outros temas também é muito importante, né? Porque a gente vai legislar não só sobre o que a gente propõe, mas a gente vai legislar sobre o que a Assembleia inteira está propondo. Esses projetos culturais atingir mais ou menos que faixa etária? Mais completa, mais criança, homem, mulher, idoso? Como que vai ser contemplado? A ideia, mais ou menos, porque assim, é diferente de um projeto da capital, né? Lá da grande capital, do ABC, e para o interior, né? Você falou sobre a questão da cultura, da questão de como até a inserção cultural em cidades menores, você citou Borá, outros municípios como que estão aqui no interior do estado de São Paulo. Vai atingir mais? O foco vai ser idoso, criança, meia-idade, homem, mulher, como vai ser? Na verdade, a gente acredita na cultura como transformação. A transformação é pela cultura, né? Até o nosso slogan. Por quê? A gente tem um exemplo, vou citar o exemplo de Medellín, na Colômbia, onde a gente tem os pontos de cultura comunitárias, que são pontos de cultura que fizeram... Isso tem as pesquisas, aí quem quiser até pedir aí, depois eu mando, mostrando a mudança que a gente tem no cenário da periferia de Medellín a partir dos pontos de cultura. E aí eu não tenho faixa etária, porque a cultura ela atinge todo mundo. Ela atinge o nenê e ela atinge o idoso. E aí, essa transformação, por exemplo, desse ponto de cultura comunitária, a gente tem redução do índice de violência,
a gente tem redução do número de homicídios, a gente tem redução de apreensão de drogas, a gente tem vários problemas sociais. Porque, assim, é muito lindo uma orquestra, e eu aprendo a tocar violino como? Então, a gente gosta de consumir a cultura, mas não pensa que a pessoa precisa ter uma formação. Uma das coisas que a gente debate muito é a formação do fazedor cultural. Porque a gente tem já há alguns anos, uns 10 pelo menos, uma intensificação do que a gente chama de mecenato, que é a política pública que o produtor cultural escreve um projeto e ganha um edital, né? E aí isso fica muito limitado. Como eu citei na nossa conversa antes, o PROAC, por exemplo, que é o programa de fomento, 1 milhão de investimento. Nossa, é lindo, maravilhoso, chega aqui em Assis, chega em Paraguaçu, chega em Cândido Mota, aí você vai ver quanto que ele atende dos inscritos? 4%. Então, assim, ele é abrangente mesmo, será? E o fazedor de cultura tem que se tornar um produtor cultural. E, para ele se tornar um produtor cultural, ele tem que ter uma formação. Então, pensar nisso também enquanto... por isso que eu falo da política lá da Constituição, porque a política enquanto fator estruturante, não enquanto ponto focal de evento específico. É política pública para a cultura estruturante. É uma transformação de visão de mundo. Nós estamos já na reta final, tá, Bruna, aqui da nossa entrevista. Tiro rápido aí para todo mundo ficar sabendo mais algumas informações. Qual que é o compromisso que você vai ter com a região e com a Assis, né, a candidata? Tem algum compromisso que você assume? Fala assim, estou assumindo esse compromisso com os meus eleitores, esperem isso de mim. Tem alguma coisa que você pode falar neste momento? Tiro rápido. Não, sim. Não, na verdade, o compromisso é isso. O compromisso é o nosso território, ele será contemplado. Essa é o principal. Então, o nosso território, que eu falo, o interior profundo. Não estou falando só de Assis, tá? De Assis até o Pontal. Então, a nossa região será considerada dentro da Alesp. Como que está a questão do recurso para a campanha, os gastos mais ou menos para essa sua campanha? Você falou que você pega até o Pontal aqui do Vale do Paranapanema, tudo, né? Isso. Então, qual que é a estimativa de gastos? Se você entrar hoje no Divulga Candi, a gente está lá em torno de uns R$26 mil. A gente vai trabalhar aí, acredito que na casa dos 30. É pouco recurso, mas, como eu disse, a gente tem a origem no movimento social. Então, a gente já faz isso, de estar, né, de formiguinha, de um conta para o outro. E aí é isso, é campanha sem herança. Então, por favor, contribua na nossa vaquinha, façam Pix. A gente precisa... E o pessoal fala muito do fundo partidário, pode entrar lá no site, está lá no Divulga Candi. A gente recebeu 16 mil do fundo partidário, milionário. 16, você fala no coletivo ou você? O coletivo. O coletivo. Tá. A gente não tem uma divisão, uma vinculação dos outros CPFs, né? Então, é tudo no da Adriana. E aí, para o coletivo, veio esse valor. Então, enquanto alguns candidatos têm 1 milhão, a gente... Falo de novo, a gente tem 16 mil do fundo partidário. Pode entrar lá no Divulga Candi, já está lá publicado. Campanha sem herança. Olha só. Bruna, qual é o número da campanha para você falar aí para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo? Qual que é o número? O número é 50456. Tá aí o número. Quem tá em vídeo tá mostrando o panfleto aí. Tá, quero saber mais. Que a gente Adriana, do Povo da Cultura, não esqueça. Não vai ser a Bruna, vai ser a Adriana. Não vai ser a foto da Bruna. Você, quem está nos ouvindo agora, quer conhecer mais, que o nosso tempo aqui foi para uma apresentação. Redes sociais, onde pode te encontrar? Se vocês têm um comitê aqui, como que faz para encontrar e entender mais as suas ideias? Bom, a gente tem alguns comitês, na verdade, espalhados, né, que são pessoas que estão aí fazendo esse apoio e demonstrando esse suporte. Você pode entrar em todas as redes sociais do Povo da Cultura. O Povo da Cultura está em todas as redes. A gente é tipo a difusora, tipo a Assisite. Multiplataforma. Multiplataformas. Você pode escolher. A gente está no YouTube, no TikTok, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Tem dancinha, tem figurinha. Pode escolher a linguagem que a gente... E tem deboche também, né? Porque tem um monte de ator aqui, um monte de palhaço. Então, quando falam
Eu gosto muito da descrição da Adriana. Ela fala, eu sou produtora, ator, e para aguentar tudo isso, eu sou palhaça. Né? Então, a gente é o palhaço levado a sério. Então, Povo da Cultura, no Facebook, Instagram, TikTok e o que mais tiver. YouTube também, nosso canal do YouTube, a gente tem um Café com Prão e Prosa. Todo domingo a gente debate um tema importante com convidados. Você participou de uma live com a Sâmia, eu vi. Isso, a gente fez recente uma live com a Sâmia Bonfim, falando inclusive da queda da Lei Aldir Blanc da Paulo Gustavo. Um tema importante para a gente debater aqui. Era mais de 4 milhões de reais que viria para a região do Civap. Candidata Bruna Reis, olha ali para a câmera do portal Assisite da Rádio Difusora de Assis, falar no microfone do AM 140 e deixe a sua mensagem agora para os eleitores, sua mensagem final aí dessa entrevista. Bom, Jerônimo, eu queria primeiro agradecer o espaço do Assisite da Difusora. Queria falar que o povo da cultura acredita de verdade e já faz política de verdade. A gente faz política todos os dias. E agora eu tenho que pedir seu voto. Na verdade, campanha é isso. Eu gostaria de pedir o voto de verdade, a confiança 50456, Adriana do Povo da Cultura. Então, não é meu rosto, é o rosto da Adriana que vai aparecer. Mas esse coletivo, como eu disse, é um coletivo que já é coletivo, que já trabalha junto, que já atua junto, que já senta, conversa e que, de fato, faz política todos os dias. Então, campanha sem herança e a transformação é pela cultura. É isso. Eu espero que agora, no dia 2 de outubro, a gente consiga aí representar fortemente a nossa região de Assis, nesse povo da cultura que está espalhado por todo o estado e que, em estando na Lesp, não vai deixar Assis de fora do mapa. É isso. Bruna, quero agradecer demais, obrigado por estar aqui com a gente. Manda um abraço pro irmão. Onde está o irmão? O irmão está aqui, virou mestre de reiki agora. Verdade, ele é um terapeuta transpessoal. Nós estamos aqui, eu formei junto com o irmão dela, conhecia ela já, ela é pequenininha, lembra, né? De uniforme bandeirante, né? Uniforme bandeirante, é isso aí. Sucesso, tá, na sua campanha. Obrigada. Precisar, estamos aí, tá bom? Manda um abraço para toda a família lá. Então, assim a gente encerra essa entrevista. Na próxima segunda-feira, marca aí dia 12 de setembro, estará conosco aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Difusora, Fernando Sirquia, o vereador Fernando Sirquia, que é candidato a deputado estadual pelo PDT. A Difusora e o portal Assisite mantêm assim sua longa tradição de abrir sua programação jornalística durante o período eleitoral, para que o eleitor conheça melhor os candidatos e, com isso, exerça democraticamente um voto consciente. Fique ligado na nossa programação para acompanhar as notícias. Lembrando, no dia 2 de outubro, milhões de eleitores escolhem em todo o país os ocupantes dos cargos a presidente, governador, senador, deputados estadual e federal. O portal Assisite e a Rádio Difusora de Assis preparam cobertura completa das eleições 2022. A partir das primeiras horas de domingo, flashes da votação, análises da apuração dos votos e comentários de especialistas irão fornecer as informações do pleito. A partir das 17 horas, domingo, 2 de outubro, confira a apuração voto a voto nas eleições 2022. Rádio Difusora e portal Assisite, juntos pela informação. Eleições 2022, Rádio Difusora de Assis e Assisite, juntos pela informação. Apoio Supermercados Anete de Palmital. Há 52 anos, oferecendo o melhor em atendimento e o melhor para você. Rua Melo Peixoto 897, no centro em Palmital. Fones 18 3351 1045, 3351 2396 e 18 99673 9139. Iris Serviços de Assis, com atendimento para Assis e toda a região. Informações pelos fones 18 99662-1818 ou 98193-1818. Rua Padre Gusmões, 1777, Vila Tênis Clube.
Mil Cores Casa de Tintas, servindo os melhores preços para Assis e toda a região. Com 2 endereços, Avenida Marechal Deodoro 580 e Avenida Davi Passarinho 815, Assis. Posto Brasil de Assis, qualidade 100% Petrobras, atendimento 24 horas. Rua José Nogueira Marmontel 352 no centro, fone 3325-1434, Assis. Auto Tudo Produtos Automotivos, Avenida Dom Antônio 946, fones 18-99650-1003 ou 18-3302-4900. Top Fish Pesqueiro, saída de Assis, sentido Tarumã, SP 333 no quilômetro 412. Fone WhatsApp 99693-6901. Todas as terças na feira da noite, ao lado do Mercado Municipal de Assis. Eleições 2022, Rádio Difusora de Assis e Assis City, juntos pela informação.